Pessoal, o tema da aula de hoje é desenvolvimento de pessoas, da disciplina Noções de Psicologia Organizacional do curso Bacharelado em Administração. Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, nós vamos continuar com a análise das atribuições do setor de recursos humanos. Vamos aprofundar o estudo das ações do recursos humanos para o setor de gestão de pessoas. Esta nova denominação busca complementar e ampliar as ações dos recursos humanos para ações voltadas para o desenvolvimento das pessoas que trabalham na organização. Sendo assim, desenvolver pessoas é buscar novos domínios pessoais para cada indivíduo, dentro e além das atribuições que executam na organização. É uma ação inovadora e muito mais competitiva da empresa. Também se volta para o aspecto mais humano, uma vez que o foco são pessoas integradas nos processos para melhor e maior produtividade. Por isso, ela aumenta a competitividade da empresa a partir do momento que você desenvolve os melhores domínios que as pessoas têm sobre as suas habilidades. Assim, nós temos a definição de desenvolvimento de pessoas, que consiste em desenvolver pessoas, é projetar no futuro, é acreditar que o maior investimento está nas pessoas, que elas são o recurso que a empresa tem de mais valioso e não apenas as inovações tecnológicas que devem ser preferencialmente de última geração, ou na busca de novos padrões de matérias-primas que minimizem custos e facilitem os processos. Dessa forma, nós estamos dando ênfase às pessoas, à importância que as pessoas têm para o desenvolvimento organizacional. Capacitar o empregado para alcançar novas posições ou a gerência de negócios que envolvam a obtenção de resultados cada vez mais abrangentes. Isso pressupõe a existência de uma carreira com a explicitação das demandas dos futuros cargos. Essa é uma afirmativa de Hanashiro, que nós precisamos capacitar cada vez mais as pessoas para que elas estejam aptas a desenvolverem o seu potencial e facilitarem o desenvolvimento organizacional. Chiavenato ele vai e diz: desenvolva as pessoas e elas desenvolverão a organização. A partir do momento que aquelas pessoas que estão envolvidas com a organização, elas têm um desenvolvimento, um crescimento individual melhor, elas consequentemente contribuem e impactam no desenvolvimento da cultura organizacional e na melhoria do clima organizacional, que foram temas que nós já estudamos em aulas anteriores. O mercado de trabalho, ele tem solicitado cada vez mais profissionais e equipes multifuncionais, com grande flexibilidade, autogerenciáveis, ou seja, as pessoas elas têm que ter uma proatividade muito grande, têm que ser criativos, dentre muitas outras habilidades e qualificações que hoje estão sendo cada vez mais exigidas. O mercado ele muda constantemente. As políticas governamentais também têm mudado cada vez mais e as empresas elas não podem ficar paradas, elas têm que acompanhar essa mudança, bem como seu quadro funcional. Por isso é importante trabalhar o treinamento, desenvolvimento das pessoas, a capacitação, para que esteja acompanhando todo o desenvolvimento e a mudança que o mercado tem apresentado. Não há mais como ficar engessado em paradigmas obsoletos, naqueles modelos que não são mudados, que não fazem com que a empresa saia da estagnação. Então, nós precisamos evoluir. A reengenharia, terceirizações, fusões, downsizing, entre tantas alternativas que os gestores buscam para manter as pessoas, suas equipes
e as empresas competitivas. E o que é o downsizing? Ele consiste em achatar, reduzir a burocracia que existe na organização e que muitas vezes ela é desnecessária e assim melhorar o processo de comunicação dentro da organização. Então, nós temos que desenvolver pessoas é incentivar as mudanças e as inovações pelas ações mais criativas das pessoas e das equipes. Os gestores eles precisam flexibilizar os processos e quebrar muitas barreiras de comunicação e poder, incentivando a autonomia nas decisões de seus funcionários. A descentralização no comando talvez seja uma das tarefas mais difíceis no processo de desenvolver pessoas. E assim, quando se cria novos produtos, serviços, processos, métodos de trabalho, está sempre buscando uma ação sistêmica de transformação, porque toda organização, enquanto um sistema vivo, ele precisa se desenvolver, absorver as mudanças e fazer com que elas sejam constantes. Os gestores, eles precisam flexibilizar, quebrar barreiras, comunicar, incentivar a autonomia. E assim, dessa forma, a gente tem transformação da organização. Vamos pegar aqui um exemplo do sistema de produção da Toyota. Ele levou 30 anos para sair de uma cultura mecanicista e mudar para uma cultura sociotécnica, uma visão social com a forma técnica de desenvolver o trabalho e não simplesmente uma forma mecânica, como se desenvolvia no período antes da visão do toyotismo, né? Que nos trouxe contribuições da importância de trabalhar uma cultura organizacional voltada para as pessoas e para as habilidades. E mudanças, elas demandam tempo, investimentos e comprometimento. Então, a mudança, ela não é algo que passa rápido. Ele exige que as pessoas estejam preparadas para que ela ocorra. Quando feita de forma rápida ou intempestiva, elas tendem a apresentar muitas falhas por não haver um planejamento adequado. Para toda alteração ou a mudança que se tenha para fazer na organização, é necessário planejar, envolver as pessoas e fazer com que haja uma assimilação e acomodação das estruturas da empresa quanto a essas mudanças que estão sendo propostas. As pessoas, elas não podem ficar aquém do processo de mudança, elas têm que estar integradas. As pessoas, elas não podem e não devem ser o gargalo ou aquele ponto de estrangulamento que vai dificultar as mudanças que ocorrem na empresa. Elas têm que ser parte do processo. Como se inicia o processo de mudança organizacional? Bom, na prática, como se pode iniciar um processo de mudança organizacional? Os recursos humanos ou mesmo o gestor da célula equipe pode propor algumas ações. Dentre as ações, nós temos rotação de cargos ou de pessoas, que quer dizer uma movimentação por área, posições, postos e atribuições, onde as pessoas possam vivenciar novas situações de trabalho, adquirir novas experiências, conviver com algo que vai fazer com que ela se desperte para incrementar seu processo de aprendizado dentro da organização e favorecer que o desenvolvimento dessa organização a partir do seu processo de mudança também seja transformado. Experienciar o novo, o que outros fazem e nem sempre pode se ater pela sobrecarga de trabalho. Então, todos precisam viver a experiência num processo de mudança. Treinamento, que é disseminar as novas habilidades e competências necessárias para novos processos.
uma visão mais específica das mudanças. Ao treinar, você diminui as dificuldades que as pessoas poderiam ter em relação ao desenvolvimento de suas habilidades, redução do tempo, redução da ansiedade no processo de mudança, de aquisição de novas competências. Assessoria. O processo da assessoria corresponde ao acompanhamento do trabalho de um colega, de um setor e assim facilitar o desenvolvimento das pessoas. Estudos de caso é uma opção que a empresa tem para mudança organizacional, discutir uma situação de problema real ou fictícia, a fim de que as pessoas consigam avaliar e chegar a uma resolução da situação para que no futuro que aquilo aconteça ou algo semelhante aconteça na empresa, eles tenham condições de tomar algumas decisões focadas no aprendizado e vivência. Ao desenvolver pessoas ou equipes, é preciso identificar as competências a serem trabalhadas, analisar discrepâncias entre o que se está fazendo e o que se espera ser feito, estabelecer metas e resultados, bem como prazos a serem alcançados. Desta forma, o que se pode dizer é que quando você identifica as competências das pessoas, você potencializa a forma como elas trabalham. Você dá mais condições dela trabalhar dentro daquilo que ela tem maior habilidade, mais competência. E assim vai favorecer o melhor desempenho da organização, sempre tendo em mente que tudo que se estabelece deve estar pautado em metas e avaliações dos resultados que foram. Empoderamento do empregado. O empoderamento ou empowerment, ele é o que? Algo que concede dentro das empresas autonomia em tomada de decisões, dando aos funcionários e colaboradores a oportunidade de desenvolver novos projetos, inovar dentro da empresa, dentro do setor e, ao mesmo tempo, assumir as responsabilidades das suas ações, sejam elas positivas ou negativas. Dar chance para o funcionário mostrar o seu potencial. O empoderamento, ele se estabelece em 4 eixos, principalmente, né? O poder, que é o desenvolvimento da autoridade, da responsabilidade, da motivação, através do incentivo à execução de projetos, para o funcionário abraçar responsabilidades que até então ele não tinha tido oportunidade de desenvolver, o próprio desenvolvimento do funcionário, com cursos, treinamento, estímulo ao desenvolvimento de novos talentos, de novas habilidades e a liderança, que consiste em desenvolver habilidades de liderar, saber objetivos, metas e desempenho da organização, porque a liderança, ela depende de você conhecer bem quais são os objetivos, metas e desempenho da organização para, a partir daí, agir. O empoderamento é algo que consiste em dar àquelas pessoas que estão envolvidas com a organização a possibilidade de se desenvolverem e demonstrarem seu potencial. Desenvolver pessoas é desenvolver carreiras. Carreira, segundo Chiavenato, é uma sucessão ou sequência de cargos ocupados por uma pessoa ao longo de sua vida profissional. A carreira pressupõe desenvolvimento profissional gradativo e cargos crescentemente mais elevados e complexos. Então, a pessoa entra para a organização, a partir do momento que ela tem a oportunidade de se desenvolver, ela enxerga o potencial de colocar ali na organização todas as suas competências e habilidades, fazendo com que aquela oportunidade seja o de seu desenvolvimento, além de profissional, pessoal. A empresa otimiza situações que viabilizam o crescimento profissional. Um profissional contratado para uma função de auxiliar
pode, ao longo de um plano de carreira, chegar a atuar como gerente. É de interesse de ambos, empresa e funcionário, que este plano de carreira seja sério e que de fato promova as pessoas mais capacitadas e não somente as indicadas. Ao tornar o cargo mais significativo e interessante, dá-se a oportunidade para a pessoa crescer, reconhecer, abraçar desafio e realizar-se pessoalmente. O desenvolvimento de pessoas, ele objetiva, portanto, valorizar o lado humano, estimulando novas habilidades, adicionando conhecimento para que este se reverta em maior produtividade para a empresa e motivação pessoal e grupal. Então, sempre que o desenvolvimento das pessoas ele é estimulado, a empresa vai ser aquela que vai ter o maior retorno, pois a produtividade e a motivação, tanto pessoal quanto grupal, ela é aparente e possibilita à empresa melhor desempenho. Bons estudos a todos e até um próximo momento.